dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu quero apresentar um vídeo do professor Oswaldo Bastos Neto, do canal Seminário Crítica e Crise, um vídeo que nós chegamos à conclusão que está tendo sua visualização restringida pelo YouTube, muito provavelmente pela gravidade do assunto que aborda, que é a questão do projeto de lei 134 de 2018, que institui o Estatuto da Diversidade de Gênero, que está tramitando no Senado. O professor Oswaldo Bastos vai fazer reflexões extremamente competentes a respeito desse assunto. E eu gostaria de chamar a atenção, pedir inclusive que vocês compartilhem bastante esse vídeo, dada a natureza das reflexões que o professor nos traz e da influência desse projeto na guerra espiritual que está visando encarniçadamente, principalmente a família e as crianças. O objetivo da nova ordem mundial é transformar o ser humano em coisa, fazer com que essa noção se naturalize, que nós nem percebamos que nós estamos fazendo isso, certo? E o maior objeto dessa desumanização é a criança, porque a criança é a nossa última fronteira da inocência, da vulnerabilidade, e quando caírem todas as proteções, principalmente aquelas que uma família bem estruturada oferece à criança, realmente a criança poderá então se tornar uma coisa, e vão se abrir muitas possibilidades de, vamos dizer, de aproveitamento dessa coisa. Vocês podem imaginar a diversidade de interesses que pode recair sobre, por exemplo, um produto chamado criança. Em geral, nós não temos a competência cultural suficiente para entendermos a importância das ideias e das palavras, a importância que as palavras e as ideias têm na conformação da nossa sociedade, da nossa vida, da dinâmica da nossa vida e das gerações futuras. As palavras, as expressões e as ideias que estão por trás delas. Simplesmente todo o nosso ordenamento jurídico e nosso ordenamento político, eles estão assentados em cima de ideias. Essas ideias sofreram mutações nos últimos séculos, e o professor Oswaldo Bastos discute isso muito bem no seu canal. Eu sugiro que todos vão lá para entender o que tem sido feito. Inclusive eu mesma estou tendo assim um choque de informações, porque houve muita manipulação da religião, principalmente a religião cristã, da religião católica mais precisamente, foi alvo de muita distorção. Praticamente tudo que nós sabemos hoje, do ponto de vista da hegemonia, da posição crítica em relação à igreja, em relação à igreja católica, não é? A religião católica, as religiões cristãs em geral, a religião cristã, a família, a mulher, ao ser humano, ao militarismo, que é vamos dizer assim, a última fronteira de proteção da soberania dos estados e, portanto, daquilo que o Estado guarda e representa, que são as nações, que são os seres humanos que conformam aquela nação. Praticamente todas essas informações nos chegaram já há várias gerações extremamente distorcidas, principalmente para as últimas gerações.
Isso tem um poder avassalador na nossa vida, no nosso futuro, nos nossos destinos e no futuro de nossas crianças, de nossas próximas gerações. Tudo isso vem, então, como eu dizia, da pouca sensibilidade. Nós falamos muito, nós temos uma noção, mas nós não elaboramos de forma concreta como que as palavras realmente influenciam na nossa vida. A gente reflete muito pouco acerca desse assunto. Eu gostaria de ler aqui um trecho do livro do Richard M. Weaver, As Ideias Têm Consequências. Inclusive a capa dele é bem interessante. É um cego guiando outro cego. E onde esse autor vai fazer uma reflexão sobre o poder da palavra. Então vamos lá. No capítulo 8 do livro As Ideias Têm Consequências, de Richard Weaver, ele vai escrever: A corrupção do homem conduz à corrupção da linguagem. R.W. Emerson. Depois de termos assegurado um lugar no mundo a partir do qual podemos lutar, devemos voltar nossa atenção primeiramente para a questão da linguagem. A tendência a reduzir tudo ao âmbito da sensação tornou poderosos os ataques contra as formas que possibilitam o discurso, porque elas estabelecem uma disciplina e operam por meio de predicações que são por si próprias estáveis. Procuramos na metafísica uma última justificativa para a essência do homem e temos de fazer o mesmo por sua linguagem, se quisermos salvá-la de uma promiscuidade semelhante. Toda a comunidade metafísica depende da capacidade dos homens de entenderem uns aos outros. No começo, creio ser obrigatório um exame rigoroso da antiga crença de que um elemento divino está presente na linguagem. A sensação de que o poder sobre a linguagem confere controle sobre as coisas está profundamente incrustada na mente humana. Vemos isso no modo como os homens que têm o dom da fala são temidos ou admirados. Vemos isso no poder atribuído aos encantamentos, interdições e maldições. Vemos isso na força legal dada ao juramento ou à palavra. Um homem pode se comprometer ante as contingências dizendo sim ou não. E isso só pode querer dizer que as palavras, nas ações humanas cotidianas, expressam algo que transcende o momento. A palavra é, além disso, o veículo da ordem, e os que a dominam são tidos como detentores de uma compreensão superior, que deve penetrar a relação necessária entre as coisas. Tal é o significado filosófico dos grandes mitos. Yahvé, Deus, modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Essa história simboliza o fato de que o domínio do homem se inicia com a nomeação do mundo. Após ter nomeado os animais, em certo sentido, ele os ordena, e em que consiste boa parte das ciências naturais, se não em um catálogo ordenado de nomes. Descobrir como uma coisa é chamada de acordo com algum sistema é o primeiro passo do conhecimento, e dizer que a educação consiste em aprender a nomear corretamente, como Adão fez com os animais, significa afirmar uma verdade fundamental. O castigo imposto a Babel confundiu o aprendizado de seus construtores. Então, o nosso esforço é para que você entenda o que essas expressões significam na verdade, as expressões que estão sendo introduzidas no projeto de lei 134 de 2018 e que você possa vislumbrar o efeito da introdução dessas palavras, desses conceitos, no nosso ordenamento jurídico e nas nossas vidas, nos nossos destinos, certo? Uma discussão rápida que nós podemos fazer sobre isso
é a respeito da descriminalização do aborto, que vem embalado num bonito argumento de direito da mulher, direitos reprodutivos da mulher, para que ela decida se ela vai ou não ter filhos, e que é um direito dela, mas que, na verdade, visa a objetivos muito diferentes, que é relativizar o conceito de vida. Quando nosso ordenamento jurídico e nossa sociedade naturalizarem a relativização do conceito de vida, isso vai ter muita consequência, porque a vida não vai mais ter valor. E, além do produto criança, nós vamos ter o produto qualquer ser humano. A vida de qualquer ser humano será disponível e o ser humano será finalmente um objeto de direito de terceiros, certo? As condições para isso, por enquanto, veja só, o que a ONU quer fazer com a descriminalização do aborto e com a eutanásia seria excluir do direito à vida aos seres humanos não nascidos e aos doentes terminais. E sabe-se que já tramita na ONU, inclusive, já que você pode relativizar, né, a vida de um ser humano não nascido ou doente terminal, por que não estender o direito da mãe em extinguir a vida de um filho que ela acha que ela não vai poder criar, não é? Criar satisfatoriamente, com todas as condições. Tramita na ONU uma possibilidade de que a mãe possa escolher se vai ou não criar aquela criança, deixá-la viver, acho que com a idade até dos 5 anos. Então a coisa é séria, a coisa é muito séria. O professor Oswaldo Bastos vai discutir o que é essa diversidade de gênero quer dizer. Na verdade, por fim, ela quer dar o direito à criança de ter uma vida sexual e impedir que a família, que os pais, que médicos, que psicólogos intervenham em algum desvio de comportamento ou no que se chama, por exemplo, de disforia de gênero numa criança, certo? Então, isso é grave, isso tem endereço certo, como eu já falei, que é relativizar a humanidade do ser humano. Inclusive, diversidade de gênero está atacando o gênero humano, não é somente o sexo. E, como eu disse antes, vem embalado em discursos de conceder direitos, concessão de direitos. Mais uma vez, recomendo que vocês vão ao canal do professor Oswaldo Bastos. Como eu diria assim, eu rasgo meu trabalho diante dele. Ele tem uma comunicação extremamente competente de assuntos chaves para que nós possamos ter as informações e o conhecimento corretos para enfrentar a nossa vida hoje, para fazer face aos desafios que nós estamos tendo hoje. Lembrem-se, conhecimento é poder. Então, vão ao canal dele, assistam a esse vídeo uma vez, 2 vezes se for necessário. Alguns vídeos do professor eu assisto mais de uma vez. Se você é estudante, mais uma vez, se você é estudante, se você é médico, se você é psicólogo, pais, tios, avós, por favor, assistam a esse vídeo, reflitam sobre o que ele quer dizer, para que nós possamos, conscientemente, com a devida competência cultural, fazermos uma resistência efetiva a esse projeto de lei, a essas ideias que estão assaltando o nosso ordenamento jurídico e, portanto, querendo roubar o nosso futuro e dos nossos filhos. Com vocês, o professor Oswaldo Bastos, falando sobre a diversidade de gênero e o transhumanismo.
Quero tratar hoje aqui desse vídeo sobre o projeto de lei do Senado 134 de 2018, que institui o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Mas, antes de entrarmos em alguns detalhes sobre esse projeto, eu quero aqui te dar algumas informações preliminares para que você entenda de fato o conteúdo e o objetivo dessas e outras leis que são criadas hoje no Brasil e em diversas partes do mundo. Mais uma vez, eu sempre saliento que isso faz parte de um projeto. Eu quero falar primeiramente da Escola de Frankfurt e da nova concepção de direitos humanos. Muito bem. Eu não vou me estender muito sobre a questão da Escola de Frankfurt, porque eu já tratei disso em outros vídeos. Então eu vou ser aqui bem objetivo para aquilo que nos interessa aqui. Em rápida síntese, a Escola de Frankfurt, que é o nome fantasia, né, da teoria social crítica, a Escola de Frankfurt ela surge no início dos anos 20 na Alemanha, exatamente por conta de uma crise dentro do marxismo, né? E essa crise dentro do marxismo, ela advém de duas questões extremamente importantes. Primeiro que verificou-se na prática revolucionária, inclusive da Rússia, que o trabalhador urbano, né, e o trabalhador do campo, eles não estavam aderindo ao movimento revolucionário. Daí porque foi necessário, inclusive, diversas estratégias como implantar guerra civil, marginalizar a sociedade russa, trouxeram inclusive bandidos, importaram bandidos de outros países, até mesmo da China, para aumentar o índice de criminalidade e fazer toda uma balbúrdia social. Algo muito próximo do que nós estamos vendo aqui no Brasil. A agenda é a mesma. Mas o fato é que não estava havendo uma aderência àquela que se esperava por conta dos trabalhadores urbanos e dos trabalhadores rurais. Essa foi uma questão. Então, aquele marxismo que passou a ser tido como ortodoxo, aquele que se baseava apenas na questão da luta de classe, literalmente, uma aplicação literal da dialética baseada na concepção de burguesia e proletariado, esse marxismo não estava funcionando na prática, digamos assim. A outra questão importante, e bem paralela a essa, que é exatamente a adesão em boa parte da Europa, já nesse período, aos movimentos fascistas, que eram uma outra forma de socialismo. Eu já expliquei e volto aqui a ressaltar que existem algumas formas de socialismo. A social-democracia, o comunismo, o fascismo, são as três principais. A social-democracia é muito associada também ao fabianismo. E todas elas caminham para uma ditadura. Por quê? Porque todo socialismo caminha para o cerceamento das liberdades individuais. Porém, há algumas diferenças entre os socialismos. E para que nos interessa, no socialismo fascista, que vai ter como um apêndice o nazista, a visão da família era uma visão diferente da visão do comunismo. O comunismo, ele, desde o início, Marx e Engels já recomendavam a destruição da família, inclusive pela via da escola. Isso está escrito no Manifesto Comunista, né? Porém, o fascismo, ele de certa forma, ele vai enaltecer a família, não no sentido da moral cristã, que foi o lastro que orientou a formação da civilização ocidental e, por conseguinte, dessa família que, posteriormente, por Marx e Engels, viriam a ser chamadas de família burguesa. O enaltecimento que era dado pelo fascismo e pelo nazismo era no sentido exatamente de uma purificação racial, né? E a criação de um novo homem, como toda proposta revolucionária tem, né? A criação de um novo homem, porém atrelados
principalmente no nazismo, a questão da purificação racial. Entretanto, independente de diferenças marcantes entre a chamada família tradicional de base judaico-cristã, moralmente falando, também muito influenciada pela cultura romana e grega, mas independente disso, havia um enaltecimento da família por parte do nazismo e do fascismo, coisa que era uma visão contrária ao socialismo comunista, que pregava a mais rápida e imediata destruição da família. Muito bem. Por que Marx e Engels pregavam a destruição da família? Porque eles já haviam observado que dentro do locus familiar é que se daria ou se dá exatamente a reprodução dessa filosofia moral cristã, sendo esta família cristã ou não, mas dentro desse locus se daria a reprodução desta moral cristã. E daí porque, para destruir a civilização ocidental, seria preciso destruir o cristianismo e também esta família como elemento reprodutor dessa moral chamada agora pelos frankfurtianos, pelos marxistas e pelos frankfurtianos, de uma moral repressora. Os frankfurtianos, eles são uma nova revisão do marxismo, mas também, ao revisar o marxismo, eles agregam uma série de outras tendências revolucionárias que já vinham desde o século XVIII, particularmente do chamado iluminismo radical ou do iluminismo libertino, que eu já expliquei em outros vídeos também, encabeçado principalmente pelo Marquês de Sade com a sua teoria da revolução sexual. É o Marquês de Sade que inicia esse marco, juntamente com outros libertinos, inicia essa ideia de retomar a concepção greco-romana de que o orgasmo seria o ápice do prazer, o ápice da felicidade que o ser humano poderia alcançar. Temos aí então uma concepção bastante ateísta, a partir do momento em que não se admite uma visão transcendental da existência, não se admite a ideia de um Deus criador e de um retorno a esse Deus criador, sendo esse o prazer, o êxtase fundamental, nega-se essa perspectiva e traz tudo para o terra a terra. Por isso, o orgasmo passaria a ser o ápice desse prazer. Nesse sentido, é que é retomada também, desde o século XVIII, pelo menos, a ideia de que a criança também poderia ter relação sexual. Isso está muito presente, inclusive, na teoria do Sr. Foucault e, particularmente, no livro dele, História da Sexualidade. A retomada dessa ideia pelos iluministas libertinos, essa ideia greco-romana, né, de que a criança poderia praticar sexo e negar o orgasmo à criança, seria uma forma de negar esse imenso prazer, essa imensa fonte de felicidade. A ideia de prazer sexual está intimamente relacionada, é sinônimo de felicidade. Então, negar a criança a praticar sexo e ter orgasmo seria negar a criança a ter este ápice da felicidade. Isso, então, seria uma questão de ordem, digamos assim, injusta, crueldade com as crianças. Muito bem. Os frankfurtianos, eles reelaboram toda essa teoria e conseguem fazer um agregado de teorias revolucionárias que deu a origem à chamada Escola de Frankfurt e, mais recentemente, também apelidada de o marxismo cultural. Muito bem. Qual era a grande questão, então, dos frankfurtianos, voltando aí àquelas preocupações com a crise do marxismo? Essa segunda crise, como eu estava dizendo, esse segundo fator dessa crise, como eu estava dizendo, residiria exatamente no fato de que, nos países fascistas,
os governantes, a princípio, chegaram ao poder através do voto. O próprio Hitler. E isso chamou a atenção. O que estaria fazendo com que as pessoas escolhessem o fascismo e não o comunismo? É aí que, por parte do senhor Adorno, do senhor Horkheimer, do senhor Erich Fromm, também do senhor Wilhelm Reich, começa a aparecer a teoria da família autoritária. Eles começam a identificar que a família, enquanto locus reprodutor de determinadas ideologias, valores e sentimentos, estaria também, no caso em questão, reproduzindo valores que induziriam as pessoas a votarem no fascismo e não no comunismo. Daí porque começa essa diferença que hoje tem sido tão comum se falar nas salas de aulas, livros, palestras, redes sociais, né, de que o fascismo é de direita. É aí que começa essa nova aplicação da dialética, muito adotada inclusive pelo senhor Adorno e pelo senhor Horkheimer, de que o fascismo seria de direita e eles, comunistas, seriam verdadeiramente os democráticos que iriam salvar as pessoas daquele autoritarismo do fascismo. Quer dizer, o comunismo não seria autoritário, o comunismo seria libertador, dentro de uma nova concepção do comunismo. E trazendo aí em cena aspectos que Marx já falava, mas que, segundo essas interpretações, Marx não teria enfatizado. De fato, Marx e Engels enfatizam muito mais a estrutura, as relações de produção, do que a superestrutura, o universo da ideologia. E a Escola de Frankfurt vai criar uma tendência que se tornou agora, como eu disse, o marxismo cultural, a ideia de enfatizar o universo da ideologia. Por isso, a mudança de comportamento e não necessariamente o uso das armas para fazer a revolução. Então, fica muito claro aí que os frankfurtianos, e agora na sua versão do marxismo cultural, eles vão tentar exatamente dar ênfase à destruição da família e, a partir de um determinado momento dos estudos dos frankfurtianos, eles vão perceber também que devido à expansão da tecnologia, inclusive da televisão, as pessoas já não estavam dando tanta atenção à família. A família já não era apenas o único locus de reprodução da moral e de determinadas formas de comportamento e sentimento, como havia até então. Daí porque eles vão também enfatizar uma outra dimensão já apontada pelo senhor Karl Marx e o senhor Engels, particularmente no Manifesto Comunista, mas eles vão enfatizar a necessidade de entrar na escola. Daí porque, então, família e escola tornam-se as dimensões, as instituições mais visadas pela teoria da Escola de Frankfurt, pelos teóricos da Escola de Frankfurt, agora também chamado de marxismo cultural. E daí porque ter que reestruturar essa família, reestruturar essa escola, para desmontar este modelo civilizatório, segundo eles, esse modelo civilizatório baseado numa visão autoritária. No que se remete exatamente à questão autoritária? A questão sexual. Segundo as teorias de Erich Fromm, Wilhelm Reich, Adorno e Horkheimer, a família passaria a ideia de que, ao reprimir os instintos sexuais, o indivíduo se tornaria alvo do complexo de culpa e não enxergaria, de fato, a questão da repressão e, por conseguinte, da injustiça que estaria sendo feita através desses mecanismos morais repressores. Então, para libertar o indivíduo, para esclarecer o indivíduo, libertá-lo dessa alienação, seria necessário desestruturar esta família, porque através desta revolução sexual e da satisfação dos instintos sexuais,
as pessoas estariam mais libertas e poderiam alcançar definitivamente o esplendor dessa felicidade sexual, tal como já vinham de culturas antigas. Tá ok? Muito bem. Uma outra questão que eu quero enfatizar aqui é exatamente, bem correlacionada a essa, é a nova concepção de direitos humanos, né? Que muita gente está estranhando e questionando. Muito bem. Em rápida síntese também. A concepção de direitos humanos, ela possui algumas fases dentro da história da formação do mundo ocidental, né? Os grandes estudiosos sobre o assunto, eles já apontam para a possibilidade de se falar em direitos humanos desde o período antigo. Outros apontam para o período medieval. Porém, alguns afirmam, né, como Michel Ville, por exemplo, afirmam que os direitos humanos eles nascem realmente com o período moderno e, particularmente, com o racionalismo do período moderno. Momento em que, inclusive, os direitos humanos vai comumente se chamar de justnaturalismo, que é um nome latinizado para o próprio nome direitos humanos, né? Ou direito natural. Essa concepção de direitos humanos ainda está fortemente encaixada na concepção de direito natural. Daí porque esse racionalismo, ele traz essa ideia importante. Esse racionalismo próprio desse momento chamado direito natural, ele começa a afastar completamente a ideia de religião cristã, a ideia do Deus cristão do direito. Daí porque, quando se fala de direito natural no período moderno, se fala exatamente do direito ligado à natureza. Se antes, na Idade Média, eu possuía um direito baseado na concepção de ser um filho de Deus, a partir do racionalismo moderno, cada vez mais eu vou ter a concepção de um direito natural baseado na minha natureza. Muito bem. Os dois documentos, instrumentos mais evidentes dessa questão estão na Declaração Americana e logo em seguida na Declaração Francesa. Não por acaso, a Declaração de Direitos Humanos de 1948, ela vai exatamente espelhar, quase que estrito sensu, as premissas dessas duas declarações. Não é exagero falar que o preâmbulo da Declaração de Direitos Humanos de 1948 é uma adaptação da Declaração de Direitos Americana e os seus artigos são adaptações da Declaração Francesa. Muito bem. Até aí nenhum problema, inclusive quanto a essas adaptações. Por quê? Porque a concepção de direitos naturais, que passam a ser chamados cada vez mais de direitos humanos, não exatamente com a Declaração Francesa, antes disso, mas essa ideia de direitos naturais e agora cada vez mais direitos humanos estavam baseados na concepção de natureza, porque estavam embasadas no racionalismo moderno. Eu tenho direitos porque eu tenho uma natureza. Tá ok? Muito bem. Para se implementar, agora vem o segredo, hein? Para se implementar essas agendas e ideologias de gênero, seria preciso desvincular a concepção de direitos humanos da concepção de direitos de natureza. Por quê? Porque se eu tenho uma natureza masculina, eu não posso ter direitos enquanto mulher. Se uma mulher tem direitos enquanto, por natureza, mulher, ela não pode ter direitos enquanto homem. Ou seja, a possibilidade de direitos baseados na agenda de gênero e na agenda LGBT ficariam inviáveis de serem implantados, uma vez que esses direitos humanos ainda estavam embasados na concepção de direitos de natureza. Eu tenho uma natureza. Por isso, era preciso desvincular a concepção de direitos humanos de direitos de natureza.
passa-se então cada vez mais a adotar a visão revolucionária neomarxista frankfurtiana e implantar na concepção de direitos humanos uma nova ideia de direitos não mais baseados na natureza. Por isso é possível, a partir daí, implantar determinados direitos ligados à questão da sexualidade, sexualidade, agora genericamente chamada de questão de gênero. Muito bem. Por que a importância dos direitos humanos hoje, dentro dessa nova perspectiva, centrada fundamentalmente nas questões ligadas a sexo, sexualidade e agora gênero? Exatamente porque esta é uma nova etapa da revolução sexual, já pregada pelos iluministas libertinos, pelo menos desde o século XVIII. É preciso entender que o pensamento revolucionário ele tem uma linhagem intelectual. E se você fizer uma pesquisa e acompanhar esta linhagem intelectual, você vai perceber claramente que de geração em geração novos adeptos vão surgindo, interpretando e readaptando as teorias revolucionárias até que chegam os dias de hoje. Ok? Uma outra questão importante que eu quero tratar é o problema do transhumanismo, né? Um mundo transhumânico. O que é este mundo transhumânico? O que é esse transhumanismo? Muito bem. Existe um filme que eu recomendo que você assista, Lucy, né? Em que a personagem ela representa Lúcifer, né? Apesar de estar numa personagem feminina, mas ela representa Lúcifer. E não por acaso ela está representada numa personagem feminina, exatamente em oposição ao deus masculino. E Lúcifer ele termina conseguindo, através do uso de drogas, uma droga específica, um hormônio específico, né? E esse uso dessa droga é apenas uma metáfora, né? Para mostrar que o cérebro humano poderia se desenvolver a tal ponto que poderia de fato realizar o sonho dos iluministas e dos racionalistas modernos, que era exatamente prescindir totalmente da ideia de Deus. O filme Lucy, ele vai pregar o ápice do ateísmo, que retrata exatamente o surgimento de uma sociedade transhumânica. O que se caracterizaria esta sociedade transhumânica? Essa sociedade transhumânica se caracterizaria pelo completo domínio da máquina, completo domínio da tecnologia, porém muito mais do que isso. Essa sociedade transhumânica, ela se caracterizaria também por uma transformação do homem de um ser humano em um ser máquina. Daí porque a ideia do transhumanismo traz assim a ideia de que nós não vamos falar mais de uma vida eterna num mundo transcendente, num mundo de um Deus, num céu. Nós vamos falar de uma transcendência agora, cada vez mais nos transformando em máquina. Se você pensa que isso é mera ficção científica, como muitas vezes fazem a interpretação desses filmes, lembre bem que nós já estamos nessa fase do transhumanismo, né? Nós estamos numa fase já em que está se estabelecendo uma série de desenvolvimentos tecnológicos que, através desses desenvolvimentos tecnológicos, nós podemos alcançar determinadas melhorias de qualidade de vida. A princípio, isso é visto como bom, e eu também vejo, né? Alguém que perdeu um membro poder colocar uma prótese, né? Alguém que, por um motivo ou outro, ficou paralítico das pernas e, através de uma prótese, de um chip, voltar a andar. Isso, sem dúvida, que é maravilhoso. Porém, esse projeto ele não para aí. Isto é apenas uma fase de testes e de desenvolvimento da tecnologia para rumo a um futuro em que todos nós não precisaremos mais de nenhum desses membros humanos de carne e osso e iremos substituir esse corpo humano por máquina. Nós vamos nos eternizar através, inclusive, do que já vem sendo chamado de uma inteligência artificial. Tá bom?
Muito bem, só que paralelo a isso, para se chegar a esse mundo transhumânico, eu já falei que os momentos evolucionários, eles possuem fases, e essas fases nem sempre elas estão muito bem delineadas. Né? Muito bem. Então, para se chegar a esse mundo transhumânico, onde nós possamos aceitar com muita alegria e satisfação nos transformarmos em máquinas e vivermos a vida eterna enquanto máquinas, é preciso que haja toda a completa destruição dessa visão, dessa cultura em geral, que se chamou civilização ocidental, baseada, como já disse, fundamentalmente no cristianismo. Né? Muito bem. Daí porque a importância de você observar determinados detalhes da agenda feminista e da agenda LGBT, que fazem parte desse projeto. Né? Daí porque o transhumanismo, a transexualidade, é uma primeira etapa para esse transhumanismo, para preparar os seres humanos para serem aquilo que eles não são a partir do seu nascimento. Transformar um corpo em outro através de uma cirurgia é apenas a primeira fase de uma nova revolução cultural, em que no futuro nós não mais apenas aceitaremos a mudança de um corpo em outro, no sentido carne, orgânico, mas passaremos a aceitar a transformação de um corpo em máquina. Tá ok? Muito bem. Feito isso, então, dadas essas explicações preliminares, é importante agora a gente adentrar em algumas questões importantes, que eu apenas salientei alguns detalhes que me chamaram a atenção ao analisar esse projeto. Né? Muito bem, vamos lá então. No quinto artigo do projeto, do capítulo Direito à Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Gênero, o quinto artigo diz o seguinte: a livre orientação e identidade de gênero constituem direitos fundamentais. Então, observe bem que aqui nós já temos implantado exatamente a diretriz que eu salientei antes. Há uma nova concepção de direitos humanos, concepção essa não mais ligada à concepção de direitos naturais, por isso que eu posso ter uma identidade diferente, uma identidade no sentido psicológico, emocional, diferente daquela minha identidade atribuída e relacionada à minha natureza. Muito bem. Ninguém pode ser privado de viver plenamente de suas relações, a plenitude de suas relações afetivas e sexuais, vedada qualquer ingerência de ordem sexual, social ou familiar. Então aqui você começa a perceber, e se você baixar esse projeto na internet, você vai perceber claramente que começa a aparecer a ideia de não intromissão da família na questão de ordem sexual. Observe que os termos aqui, muitas vezes você vai perceber que os termos estão ligados à pessoa, e criança também é pessoa. Então, adolescente também é pessoa. Então, quando você está ligando a ideia, relacionando a ideia de direitos sexuais a direito de pessoa, a lei, o projeto de lei, ele não faz distinção de idade. Quando faz distinção de idade, nós vamos ver logo em seguida, é exatamente para anular mais ainda a possibilidade da família se intrometer, particularmente os pais, se intrometerem na questão sexual dos seus filhos. Tá certo? Parágrafo 2º, cada um tem o direito de conduzir sua vida privada, não serão admitidas quaisquer formas de coerção
para que revele, renuncie, modifique sua orientação sexual ou identidade de gênero. Prestou atenção? Cada um tem o direito de conduzir sua vida privada. Então, crianças e adolescentes passam a ter direitos a uma vida privada sem a ingerência dos seus pais. Observe que essas expressões genéricas, nessas concepções de direitos atuais, chamadas de progressistas, na verdade neomarxistas, observe que essas colocações genéricas são propositais, são para ir muito além daquilo que a maioria das pessoas estão pensando. Né? E no 6º artigo, ninguém pode sofrer discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero real ou presumida por qualquer membro da sua família, da comunidade ou da sociedade. Né? E lá adiante, inclusive, eles falam do discurso do ódio. Lá adiante, inclusive, eles falam da proibição de médicos e psicólogos patologizarem o comportamento de gênero diferenciado do tradicional. Isso significa, volta à questão daquele problema anterior, né? Fica aí a questão de que a família não poderá levar seu filho ou sua filha a um psicólogo caso os pais entendam que é preciso um acompanhamento psicológico para verificar o que é que está acontecendo com a mudança de comportamento dos seus filhos. Os pais não poderão levar seus filhos a um médico, a um psiquiatra, para verificar também o que está acontecendo. Isso seria patologizar o comportamento de gênero, certo? Muito bem. Em seguida, no artigo 12, ele fala: todas as pessoas têm direito à constituição da família e são livres para escolher o modelo de entidade familiar que lhes aprouver, independentemente da orientação sexual ou de gênero. Exatamente. Então, você tem aqui no artigo 12 consagrado a ideia de uma legitimação e de uma legalização, algo que já está acontecendo no Brasil, a partir da própria interpretação da Constituição, feita pelo Supremo Tribunal Federal, e da aderência de vários juristas brasileiros quanto à questão, também os tribunais, né, sobre essa nova possibilidade dos diversos estilos de famílias. Então, nós temos exatamente um ataque direto ao modelo tradicional da família de moral judaico-cristã. Porque, como eu já expliquei, né, quando o pessoal fala de família burguesa, principalmente os revolucionários, isso é uma bobagem. Né? O pessoal não entende o jogo de termos, o jogo semântico feito por Marx e Engels. Na verdade, a civilização ocidental é formada por 3 outras civilizações, né? A grega, a romana e a judaica. E todas 3 tinham famílias monogâmicas e patriarcalistas. Você vai ter, na verdade, uma reinterpretação dessa relação familiar a partir do surgimento do cristianismo. Mas o cristianismo não cria a família, ele ressignifica. Daí porque Marx vai apelidar essa família de família burguesa. Onde no marxismo você lê família burguesa, você traduza para família cristã. Diga-se de passagem, repetidamente aqui nesse projeto de lei, ele fala, repetidamente, em momentos específicos, ele fala de que o governo, o poder público, ele utiliza a expressão poder público. O poder público deverá criar políticas para capacitar profissionais, e aí em momentos específicos ele se refere à dimensão judiciária, em momento específico ele se refere à área médica, psicológica, profissionais que promovam o processo de inclusão. Em outras palavras, deverá haver cursos capacitadores para
preparar pessoas que possam efetivar esta agenda em todas as dimensões e instituições do Estado que se façam assim necessárias. A coisa é muito bem pensada. Hein? Muito bem. Aqui nós temos também, no artigo 49, médicos, psicólogos e demais profissionais da área de saúde não podem promover qualquer ação que favoreça a patologização, como eu falei antes, né, da orientação sexual e identidade de gênero, e nem adotar ação coercitiva tendente a orientar lésbicas, bissexuais, transgêneros ou intersexuais a submeterem-se a tratamentos não solicitados. É vedado, parágrafo único do artigo 49, é vedado aos pais compelirem os filhos a realizarem terapias visando a mudança de sua orientação sexual ou identidade de gênero, devendo ser respeitada sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Então, observe que está consagrada a ideia de afastamento da família, inclusive no que diz respeito à ideologia implantada pela agenda de gênero nas escolas. A partir daqui, os pais não poderão mais se intrometer nessa questão, né? Porque esse termo, né, promover qualquer ação que favoreça a patologização, isso tem uma concepção também muito ampla, né, e qualquer ação contrária a essa mudança sexual por parte do filho, criança ou adolescente, os pais poderão ser acusados de discurso do ódio, que está previsto lá adiante, e poderão ser acusados de estarem patologizando, juntamente com algum profissional que lhe faça referência, uma patologização do comportamento do seu próprio filho. Uma outra coisa importante, né? Então vamos entrar na escola. Vamos entrar na escola. No artigo 62, em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, bem como nos cursos superiores, é assegurado aos transgêneros e intersexuais, desde o ato da matrícula e a qualquer tempo, o uso do nome social que deverá constar em todos os assentamentos escolares e registros acadêmicos. O pedido deve ser formulado por escrito pelo aluno. Mesmo, preste atenção agora no parágrafo 2º, mesmo do artigo 62, mesmo no caso do aluno ser menor de idade ou incapaz, não há necessidade da concordância dos pais ou responsáveis. Ou seja, outra vez, a anulação do poder dos pais sobre seus filhos e também da escola. Ou seja, a escola passa a ser o locus aonde a revolução sexual ela vai acontecer com toda a sua potencialidade. Então, observe bem que nós temos uma situação bastante delicada. É um tema bastante polêmico, por conta de que, evidentemente, eu volto a repetir, não está se tratando aqui de nenhuma ingerência em sentimentos pessoais de quem quer que seja. As pessoas, de fato, são livres para amar e deixar de amar a quem elas bem entendam, mas o que eu estou tratando aqui é de uma outra questão de ordem filosófica, teórica, jurídica e revolucionária. É o universo do direito, o universo da família, o universo da escola, passando por um processo de reengenharia social, visando implementar definitivamente a agenda de gênero com a sua ideologia de gênero, que é uma fase áurea, como eu costumo dizer, da revolução sexual já iniciada desde o tempo dos
iluministas e libertinos. Fica aqui a minha contribuição para a sua reflexão. Estude, pesquise sobre o assunto, tem muito material na internet sobre isso, livros também, eu estou sempre recomendando livros aqui nos meus vídeos, nas imagens que antecedem ou que sucedem ao vídeo. Se você gostou do meu trabalho, se inscreva no meu seminário Crítica e Crise e ajude a divulgar. Muito obrigado pela sua atenção.